Sejam bem-vindos ao Área Comum Pod, o podcast do mercado imobiliário. Aqui a gente fala de empreendedorismo, negócios, inovação, tecnologia, mercado. Nós estamos no nosso terceiro episódio, estamos na plataforma YouTube, então vocês, por favor, nos sigam, nos assistam, se conectem com a gente lá, que é muito importante. Hoje, como eu falei, terceiro episódio, mais uma vez pessoas importantes aqui com a gente para a gente falar sobre o mercado imobiliário, principalmente da Grande Florianópolis. Comigo aqui está a Graziela Gaspar. Tudo bem, Grazi? Prazer, obrigado. Tudo bem. A Grazi, falando um pouquinho sobre a Graziela, ela é corretora e avaliadora de imóveis, membro da Comissão de Corporação Imobiliária, o INBRADIM, né? Que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Diretor de Relações Institucionais do Sindimóveis e idealizadora do projeto Tudo Imóveis. É isso, né, Grazi? É isso mesmo, Rafa. A gente estuda aqui um pouco para falar e às vezes na hora a gente, como não tem muita formalidade, eu acabo errando. Mas eu foco para isso. Não, mas é isso mesmo. Obrigado, tá, Grazi? Imagina, eu que agradeço. Vamos trocar ideia aqui com o nosso convidado especialíssimo, o Alcides. Alcides, prazer, obrigado, amigo. Obrigado, Rafa, pelo convite, né? Tudo bom, Grazi? É um prazer estar aqui com a gente. O Alcides Andrade, falando um pouco dele aqui também. Atual assessor da presidência do Cresci, é isso? Isso, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. É isso aí. Mas o Alcides tem aí um histórico um pouco maior que vai nos ajudar bastante. Eu acho que casa muito, que é o propósito do nosso podcast, que é o propósito da nossa confraria Área Comum, que é fomentar o mercado imobiliário, né? O Alcides já atuou no Secov, já tem bastante tempo de Cresci. Buscom, AMP, FAMPESC, Sebrae, CIF. Isso. 30 anos aí de associativismo, voluntário ou foi profissional, né? Foi secretário da Prefeitura de Florianópolis? Também fui secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2009, 2010. Superintendente de Assuntos Institucionais da Casa Civil também, recentemente. Então tem uma área aí, circula no poder público, no terceiro setor, mas no terceiro setor, né? Sim. E na iniciativa privada também, né? Legal, legal. E aí essas entidades que tu participou bastante aí, que tu se envolvesse, como CONAMP, FAMPESC, FEGESC, é tudo sempre voltado principalmente ao empreendedorismo, à inovação, a lançar pequenas e micro empresas, né? A maior parte aí, né? Como eu falei, a gente está aí há 30 anos, né? Mais de 30 anos participando do associativismo, começou lá atrás, né? Na época da universidade, centro acadêmico, né? 1993, 94, calouro já de computação, a gente já foi participar do centro acadêmico e depois se tornou quase que uma cachaça, assim, falando popularmente aqui no podcast. Não, né? Saiu mais. Eu acho que quem entra no associativismo, né, Grazi, acho que depois que experimenta, né, não vai mais embora, né? A gente pode estar mais próximo, um pouco mais distante, né, mas a gente está sempre perto. E desde lá, desde 93, 94, a gente vem atuando de forma voluntária, primeiro no centro acadêmico, depois fundamos a empresa Júnior da Ciência da Computação lá da UFSC. Legal. Depois da Federação de Empresa Júnior. E aí, assim, a gente foi seguindo. Em 2002, a gente participei do Empretec do Sebrae. E o instrutor era o Luciano Pinheiro, atual diretor do Sebrae, o Luque. E o Luque, então, me convidou para ser sócio de uma empresa de consultoria para o terceiro setor. E é ali que a gente começou a atuar profissionalmente. Então, a gente está sempre circulando ali, São né? inquietos. Voluntariamente, às vezes, né, contratado. A nossa empresa tem mais de 20 anos. Hoje, né, cada um seguiu o seu caminho. Eu tenho a minha empresa hoje de consultoria e assessoria. Está adormecida pela função que a gente atua lá no Cresci hoje. Mas deixa eu pegar um gancho antes, até, né, Grazi? Antes de começar isso tudo, a gente costuma sempre perguntar aqui, a primeira pergunta que a gente faz para o convidado é o seguinte: quem é o Alcides? Né? Da onde ele veio? Enfim, como Legal. É que ele chegou nesse 1900 e tanto ali para começar todo esse empreendedorismo? Desde que eu me conheço por gente, né? A minha mãe sempre foi voluntária, né, de APAI, CERT, causas, né? Eu me lembro pequeno participando da Feira da Esperança, que hoje não existe mais, né? É uma iniciativa né? A Feira da Esperança, que naquela época buscava recursos para a manutenção da APAI, né? E a gente sempre, dentro de casa, teve esses exemplos, né? O meu pai sempre recebia pessoas da comunidade, sempre para resolver demandas da comunidade, também sempre foi uma liderança muito forte. Num bairro ali que moramos, eu moro ainda lá no Itacorubi, né? Então, Sim. Então sempre teve a gente sempre recebeu pessoas em casa, então a minha vida sempre foi voltada para, sempre ligado, né, a resolver problema das pessoas, das instituições e tudo mais. E na parte do empreendedorismo, Rafa e Grazi, foi engraçado, assim, porque o meu pai é servidor público, minha mãe é servidora pública, e lá em casa, tanto eu quanto meu irmão, o Lauro, e a minha irmã, Ana Carolina, todos temos as nossas empresas. Então,
Florianópolis é uma capital, então o serviço público é muito forte, né? E na época dos nossos pais, imagino, qual que era o sonho deles, né? Faz um concurso para a Caixa Econômica, faz um concurso para o BESC, na época, Banco do Brasil. Se entendia que era o caminho mais seguro. Ser funcionário público para ter estabilidade. E naquela época, né, década de 80, 90, você não tinha, né, esse polo tecnológico como se tem hoje, né? Sem dúvida já era um polo turístico, né, mas muito mais de praias. Mas então oportunidades muito poucas, na verdade, né? Década de 80 e 90. Tanto que a história, né, do polo tecnológico aqui vem muito desses estudantes que vinham do interior, né, e aqui vinham estudar, faziam seus cursos de engenharia, né, ou ciência da computação, e na hora de arrumar emprego, ou era serviço público ou não tinha, né? Então começaram a montar suas empresas e tudo mais. Eu acho que foi um pouco disso lá em casa, né, de a gente olhar para o mercado, ver o mercado, né, da parte de serviço público, da parte de empresas privadas. Florianópolis já despontava como polo de serviço, né? Então montei minha empresa de consultoria junto com, né, o Luque Pinheiro, como eu falei aqui um pouquinho antes da história, e a partir dali a gente enveredou para essa linha de consultoria e assessoria para entidades coletivas, né? Entidades, ONGs, associações sem fins lucrativos, ali em 2002, 2003, e começamos lá no Sinduscom, né? Um pouco da minha história. Também já tinha trabalhado na Assembleia Legislativa como assessor, aquela coisa toda, e fui ajudar ali o Sinduscom a desenvolver políticas públicas, né? Como se relacionar com a prefeitura municipal, o setor da construção, né? Mercado imobiliário, altamente regulamentado, altamente burocrático, e aí precisava, né, de uma pessoa ali para atuar nessa relação com o poder público, Câmara de Vereadores, e aí eu fui contratado, nossa empresa foi contratada, na época gestão efetiva, né, para fazer essa relação do Sinduscom com o poder público. Foi bacana ali, fiquei 6 anos, ali que a gente começou então, né, a empreender dentro dessa empresa de gestão efetiva com clientes, né, como o Sinduscom, depois veio o Secov, Sindicato das Empresas de Informática e tantas outras aí. O Grazi, legal é que a gente até estava conversando antes de começar aqui, questão que eles tocou da família, apesar de serem pais funcionários públicos, mas a família, às vezes, muitas vezes, na grande maioria, são eles que no início dão a sustentação e até sustentam esses jovens empreendedores, né? E Floripa, falasse muito bem, antigamente não tinha essa cultura, Floripa mudou a cara, né? A grande Florianópolis em si, mudou toda essa visão, então hoje a gente é referência no polo tecnológico, por exemplo, então outras pessoas migraram para cá, né? Hoje tem muita gente jovem aí trabalhando, mudou completamente essa figura, e aí começam a surgir outros interesses, né? As pessoas estão vindo de vários lugares, trazendo as suas culturas, e, né, chega aqui, depara com um mercado que está em desenvolvimento, ou você segue para o lado do concurso público, porque é a capital, tem muitos órgãos públicos, tem muito concurso para cá, ou você opta por fazer aí, né, formar a sua empresa. Empreendedora, né? Exatamente. E aí essas pessoas vão trazendo isso das suas cidades, cada um vindo de um lugar, trazendo as suas competências, trazendo a sua cultura, e acaba que Floripa hoje é o que é, né? Floripa sempre foi turismo, serviços, comércios, e agora tecnologia aí com... Muito forte, né? Muito forte. Não é nem mais uma promessa, mas já é uma realidade. A Ilha do Silício, considerada a Ilha do Silício do brasileira, né? Então, isso acaba trazendo outras consequências mais, né? Mas não só o que a gente também conversou em outro momento, a cidade ou as pessoas que pensam em empreendedorismo, como vocês, por exemplo, a Grazi também é um exemplo disso, mas a gente precisa que as cidades, o poder público possa fazer a sua parte, porque senão você não consegue engajar e não consegue ter atenção e as pessoas não se interessam por vir, né? Sem dúvida. Eu acho que a nossa cidade, né, pelo menos aí nos últimos 20, 30 anos, tem uma qualidade da administração municipal razoavelmente boa. Tanto que Florianópolis é um fenômeno, né, com esse polo de tecnologia. Lá, quando eu fui secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, nós fundamos a secretaria. Até então não tinha nenhuma secretaria no município, foi o prefeito Dário Berger. E ali nós começamos a desenvolver as políticas públicas, né? Me lembro que sempre com a participação das entidades, né, da ACAT, da Fundação CERT, né, do Sindicato das Empresas de Informática, o CEINFLO. Então, e os empresários da cidade sempre participando, a prefeitura muito aberta, recebendo sugestões. E hoje, né, com o Juliano, né, o Juliano secretário, sensacional. Esteve aqui no episódio passado. Um cara muito bacana, né, um cara conectado Ele também com as entidades. É da área da tecnologia. Tem empresa de tecnologia, está lá emprestando um pouco do seu tempo para ajudar a desenvolver o polo tecnológico. Então, eu acho que a nossa administração municipal, no geral, eu acho que nos últimos 20, 30 anos aí nós temos uma boa qualidade de administração. É visto o sucesso que é a nossa cidade. Acho que o Estado também, né? Claro, não dá para a gente dizer que tudo está certo, tudo foi bom, né? Mas, na média, você pega aí
as outras regiões do país, ou outras cidades. Por quê, né, Rafa? Por que, Grazi? Que das 15 melhores cidades para viver do sul do Brasil, 8 são de Santa Catarina. E as 3 primeiras, em números de mercado... Dependendo do ranking, né? Dependendo do ranking, exatamente. Santa Catarina, Florianópolis está sempre presente como melhor Isso capital. não é à toa, né? Isso é uma história que vem sendo construída aí há um bom tempo já e a gente começa a colher os frutos, né? Claro que o grande gerador disso não é o poder público, né? Claro que o grande gerador disso são os empreendedores, são as pessoas, é o nosso povo, né? O nosso povo que é o nosso grande ativo do nosso estado. Agora, se você tem um poder público que não ajuda... Exatamente, porque o poder público ele vem para alavancar ou para derrubar, né? Porque as políticas públicas elas influenciam totalmente na condução dos negócios. E aí nós temos, sem dúvida, na capital do estado, em inúmeras cidades e no estado de Santa Catarina, né? É um poder público muito conectado, né, com essas demandas, não só da área de tecnologia, mas como também o segmento imobiliário no litoral do estado, né? A gente acompanha, né, Grazi? É sensacional o crescimento. É impressionante. Os números são impressionantes. Falando sobre Santa Catarina, tem até um dado aqui que eu anotei, de uma das fontes aí de pesquisas, né? 30% da população catarinense é empreendedora. É a maior taxa de empreendedorismo do país. Isso é... E aí eu vou te dar um outro dado, Grazi, já que estás aqui do meu lado. 40% dos empreendedores catarinenses, mais de 400 mil são mulheres. Pra gente já é normal, acho que a tendência é crescer muito mais, mas há pouco tempo atrás isso não fazia sentido. Isso foi uma mudança de cultura, né, também nos últimos anos, das mulheres saírem de dentro de casa, às vezes porque precisa contribuir, às vezes porque tem uma vocação que chega em determinado momento, ela diz, não, agora eu vou seguir, eu vou fazer isso que eu tenho vontade, e os números estão aí. É isso aí. No segmento imobiliário, na área de corretores de imóveis, né, que a Grazi é nossa corretora de imóveis, é a mesma coisa. No passado eram pouquíssimas corretoras de imóveis, né? E ano a ano esse percentual de mulheres corretoras aumenta. Hoje você tem solenidades de entrega de credencial, onde praticamente metade dos novos corretores de imóveis são mulheres, né? Então esse percentual vem aumentando gradativamente e talvez daqui a alguns anos já tenhamos esse mercado aí meio a meio, né, de corretores e corretoras de imóveis, né? A gente fala muito estamos falando de empreendedorismo, né? E aí, uma pergunta que eu quero te fazer, se combina, se casa, se tem tudo a ver, se um depende do outro, o empreendedorismo e o associativismo. A confraria era comum, ela tem essa origem, essa pegada do associativismo, uma coisa que eu sou apaixonado em fazer, né? E como a gente estava falando em outro momento, o associativismo é uma palavra muito fácil de falar, mas é difícil de entender. Eu queria que tu explicasse para a gente, tu que vivenciou e ajudasse a fomentar muito isso, esse associativismo, o que as pessoas precisam entender? É um bicho de 7 cabeças? Não, Rafa, eu acho que parte aí de uma boa vontade, né, de você ter um pouco de empatia, de você sentar com o seu concorrente, de você... Vamos falar um pouquinho de associativismo, empreendedorismo, né, ou geração de negócios com associativismo. Vamos navegar, né, Grazi, como a gente conversou um pouquinho antes, né, da parte de negócios, oportunidades e associativismo, né? Dá para unir as duas questões. Eu me lembro que quando eu assumi a presidência da FAMPESC, né, da Federação de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, em 2017, a gente olhou para a nossa base, né, de associações, eram 20 associações de micro e pequenas empresas, muitas delas muito pequenas, e a nossa cultura da associação para fazer a defesa dos interesses das micro e pequenas empresas, né? Muitas vitórias foram alcançadas, né? O Simples Nacional, crédito com juro mais baixo, foram muitas as vitórias que a FAMPESC conquistou. Só que o sistema como um todo diminuindo. Aí você pega as CDLs também, a mesma coisa, você pega as associações empresariais também diminuindo, algumas crescendo, porque nas associações empresariais, nas ACIs, né, como a gente fala, você tem as grandes empresas, então os médios, pequenos estão ali gerando negócios, então as associações empresariais como a CIF, por exemplo, sofrem menos, né? Mas as CDLs diminuindo, as AMPs diminuindo, e aí nós olhamos para os nossos projetos que davam certo, e olhamos, por exemplo, para a Brusque, né, a AMP de Brusque, Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque. É um fenômeno a AMP de Brusque. Por quê? Porque a associação ela virou uma promotora de negócios para os associados, né? Hoje a maior rodada de negócios da área de confecções do Brasil acontece em Brusque, com a AMP de Brusque, Associação de Micro e Pequenas Empresas, em parceria com o Sebrae. Tem rodada que eles vendem lá mais de 1 milhão de peças de confecção. É um fenômeno. Né? Então, respondendo objetivamente, dá sim para juntar o associativismo com o empreendedorismo, geração de negócios. Claro, o associativismo pressupõe interesse coletivo, né? O associativismo não pressupõe interesse individual. Agora, a partir do momento que você tem lá 10, 20, 30 empresas que juntos, com transparência, com democracia, decidem gerar um negócio coletivo,
É totalmente legítimo, é totalmente lícito a associação trabalhar para gerar negócios para os seus associados, né? E tem espaço para novos que chegam, né? Tem inúmeros exemplos aí, Brasil afora, né? O que me vem à mente nesse momento é a AMP de Brusque, porque realmente é um fenômeno, mas você tem associações promovendo feiras, né? Gerando negócios para os associados por meio de feiras, rodadas de negócio, oferecendo cursos para ajudar na qualificação, né? Núcleos setoriais, né? O programa Empreender da FACIS, que é o programa de núcleos setoriais do Sistema FAMPESP. Você vê que você está falando aí em associativismo da AMP, né? Por exemplo, são várias pessoas que trabalham na área de confecção, né? Especificamente. E foi vendido aí 1 milhão de peças. Então, as pessoas que estão no mesmo ramo, elas têm condições também de se associar e, a partir dessa associação, gerar negócio para todo mundo. É isso aí, não é fácil, né, Grazi? Porque existe um termo que a gente usa no associativismo, né, que é a escada da lealdade, né, a escada da confiança, né? Porque para você cooperar, quando a gente fala de associativismo para negócio, né, ou associativismo para defesa de bandeiras ou tal, você fala de cooperar, né? Só que o que você tem que fazer para você cooperar? Para você cooperar, você tem que confiar. Mas como é que você confia em alguém? Para você confiar, você tem que conhecer. E para você conhecer, você tem que conviver. Então, essa escada de você primeiro conviver, para conhecer, para depois confiar, para só ao final vir cooperar, ela é necessária, né? A gente, no mercado imobiliário, fala muito de parceria, né? Pô, você fez uma parceria, mas aí o cara fez a venda sem mim, me tirou do... Cara, talvez não tenha tido aquele tempo de Amadurecimento. Uma relação de confiança, você não conviveu, você não conheceu a pessoa, você teve que parcerizar, independente de conhecer ou confiar. Então, a gente sempre incentiva os núcleos setoriais, as associações de corretores, ou os próprios sindicatos patronais ou profissionais, vá participar, né? Vá participar, porque a primeira etapa dessa escada aí de 4 degraus, ela é a convivência. Se você não conviver com o seu concorrente, você não vai conhecer. Se você não conhecer, dificilmente você vai confiar e dificilmente você vai cooperar. Então participe, né? Tem que participar, né? E no mercado imobiliário é importante que as pessoas que estão nesse mercado também participem desses tipos de associações, né? A gente está aqui na confraria, mas existe um Sindimóveis, existe um Secov, existe uma Acimesc. Então, para as pessoas se conhecerem para fomentar negócios, elas têm que estar unidas a essas entidades, que o Cresci, que você faz parte, né? É um órgão mais credenciador, fiscalizador. Estamos mudando, Grazi. Atua bastante nessa área. Sim, como os conselhos, de uma forma geral, estão passando por essa mudança. Os conselhos, não só o dos corretores de imóveis, mas OAB, de medicina, engenharia, arquitetura, eles atualmente estão com uma atuação um pouco mais inclusiva. Exatamente. Né? Porque os conselhos, a gente tinha uma visão sempre assim, de um órgão que te credencia e te multa, e te processa. Exatamente. Cobra mensalidade, né? O Cresci tem 50 anos, né? É isso aí, a imagem que o corretor tem do conselho é essa, né? Que é um órgão que fiscaliza, que multa, que pune, que cobra. Agora... Fiscal do Cresci multa? Você viu a live ontem, né? Não, o fiscal do Cresci não multa. O fiscal ele aplica um auto de infração que vira um processo disciplinar que quem julga, né, é um corretor voluntário. A gente tem feito esse trabalho, eu faço questão de frisar aqui, né, de que não só o Cresci, né, mas os conselhos profissionais, eles têm estrutura, eles têm capacidade de investimento, têm capacidade de organizar os mercados. E as entidades hoje, elas estão mais fragilizadas, né? Os sindicatos perderam seu imposto sindical, as associações não têm musculatura, não têm capilaridade, não têm braço, contam muitas vezes somente com trabalho voluntário de guerreiros. Né? Quem está lá no Sindimóveis, quem está lá na Acimesc, quem está lá nos núcleos setoriais, núcleos imobiliários, né? São guerreiros. No Secov, cada dia você tem que provar para essas pessoas que vale a pena estar lá. Porque estão dando seu tempo. É exatamente isso. Você está lá numa entidade, seja, né, a entidade que for, você tem que quase pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas pelo menos irem conhecer o trabalho que você desenvolve. Mas não lá. Existe essa cultura, né, Grazia, que a gente fala, o associativismo é uma cultura que precisa ser desenvolvida. Como é que você desenvolve cultura? Você tem que ter investimento. E as entidades, elas não têm a capacidade de investimento necessária. Investimento que eu digo não é só recurso financeiro, é tempo, é estrutura, são pessoas capacitadas para fazer esse tipo de trabalho. E tem uma disposição para isso. Então as entidades não têm essa condição. Por exemplo, a CIF tem mais de 100 anos. Então você tem hoje uma cultura organizacional de associativismo dentro da CIF, ainda assim, quantas empresas tem em Florianópolis? Quantos CNPJ? 50 mil? Você tem 3 mil empresas associadas, quer dizer, não dá 10%. É bastante, é muito. Né? Você pega uma cidade que tem 10% das empresas, 5% associado, e aí eu lembro de uma pesquisa que nós fizemos no Sinduscom lá em 2004, um abraço para o Adolfo, empresário aqui da cidade, né? Era o presidente à época que nos contratou lá, e nós fizemos uma pesquisa, Rafa, bem legal, né? A gente gosta de dados e informações, né? Isso.
E a gente aplicou uma pesquisa na cidade de Florianópolis inteira e perguntamos para as pessoas, né, classe ABC, em todos os bairros, né, se participavam de alguma iniciativa associativista. A pastoral, a ONG, a associação empresarial. E, cara, não deu 10% das pessoas entrevistadas que participavam de alguma coisa, sendo que a maior parte foi a igreja. Uma pesquisa aberta, não só empresarial. Sim, sim. Então, lá atrás, a gente já viu o quão difícil era esse trabalho do associativismo, porque quando a gente fala em associação de bairro, é associativismo. Trabalho voluntário na igreja também. Você tem, né, tem a associação da pastoral, lá tem a associação, né, do salão paroquial. Puxando um pouquinho aqui pro caso do Rafa. Ser síndico de prédio, ninguém quer ser nem... Que é a coisa de você cuidar. Pensa bem, Graça, do que é seu. Se o condomínio é um patrimônio coletivo, agora eu sou síndico do meu prédio. Ah, é isso? Né? Fui eleito agora. A gente não tem tempo para nada. Seja bem-vindo, já sou há 15 anos. Tem um ditado que fala, né? Se você quer que alguém resolva alguma coisa, dê para quem não tem tempo. É isso aí. Essa pessoa, né? E mais ou menos foi... Então, pensa bem, Grazi, né? O condomínio. O que é um condomínio? Condomínio é um patrimônio comum. Não é nada mais que isso. Reunião de condomínio é para a gente discutir o nosso patrimônio, a gestão do nosso patrimônio. Que envolve muitos interesses pessoais. E as pessoas não vão na reunião do condomínio. Exatamente. Né? Então imagina uma associação Exato. Que você... Trago uma coisa abstrata, né? Trago dados para ti. Uma reunião de condomínio que envolve, que tem presença de 20% a 25%, já é uma reunião bem frequentada. Bem sucedida. Porque o índice de frequência em reuniões são então, baixíssimos. Então lá no prédio está melhor. Tá valendo. Os moradores, são 4, geralmente dá 5. Né? Mas eu sempre falo que condomínio é a representação da sociedade dentro de 4 muros. Então você tem ali todo mundo, é um patrimônio coletivo, comum a todos, só que envolve interesses pessoais de cada um. E olha então, só, o que é bom para mim não é bom para ti, o que eu gosto não gostas, e aí por aí excelente colocar o assunto condomínio na mesa, né? Porque quando a gente fala associativismo, essa palavra remete a associações, né? Sem fins lucrativos. Mas o que nós estamos tratando aqui são de projetos coletivos, né? De organizações coletivas. Aí você tem organizações coletivas, né? Tanto no terceiro setor, quanto na iniciativa privada, quanto no poder público. Então, o que a gente está tratando aqui são de organizações coletivas, né? Os conselhos profissionais, o CRECI, né? Um CREA, são autarquias federais, é poder público, mas são entidades coletivas. Sim. Então, ela tem característica do direito público, mas a forma de atuar, você precisa de uma governança profissional para poder fazer as coisas acontecer, porque senão, né, as pessoas atuando coletivamente, 27 conselheiros, 7 diretores, não vai funcionar. Se você não tiver minimamente, né, uma atuação profissional de gestão coletiva, gestão colaborativa e de governança dos vários órgãos que compõem um CRECI, um CREA, por exemplo. Né, quando a gente fala, né, de ONGs, a gente já falou muito, associações empresariais são mais conhecidas por todos nós, né? Mas na área privada você também tem. Na área privada, né? Hoje a gente está trabalhando com governança corporativa também, a gente faz parte lá do Conselho Fiscal da Celesc. Cara, o que é uma empresa, o que é uma SA? É uma empresa que tem muitos acionistas. Então, uma empresa, uma SA, também não deixa de ser uma entidade privada coletiva. Você precisa ter os órgãos de governança, você tem uma diretoria, você tem um conselho de administração, conselho fiscal, os vários comitês dentro do conselho de administração, com transparência, com leis, com regras, com democracia. Então, eu acho que o que a gente deve avançar muito, Grazi, né, e Rafa, você que está nos assistindo, nós estamos tratando de pessoas. Exatamente. Pessoas, processo, transparência, respeitar as regras, né, ter um pouco de empatia com o outro, diálogo. E aí eu entro na questão da... As relações pessoais, claro, aí eu entro, acima de tudo. Naturalmente, na questão da comunicação. Acho que a comunicação ela é um dos grandes problemas das organizações, né? Privadas, públicas, do terceiro setor. Porque comunicação não é o que a gente fala, comunicação é o que a pessoa entende. E aí, quando a gente parte para essa premissa, que a gente quer nos fazer entender, as coisas passam a ser menos difíceis, né? E aí, para entidades coletivas, que você depende de votos, né? Uma SA, você vota lá na Assembleia de Acionista. Né? Uma associação, um sindicato, você vota também, se precisar votar, você bota em discussão. Nos conselhos profissionais não é diferente, né? Perfeito. Então, a gente tem que partir do pressuposto, né? De cumprir as regras, transparência, democracia, internas organizações e a comunicação, que precisa ser bem feita, senão, né, as entidades não vão crescer, não vão se desenvolver, não vão poder ajudar as empresas a se desenvolver, né? E como está o CRECI hoje, CRECI de Santa Catarina hoje, nessa visão? Ele tem
cada vez evoluído mais. Mas eu não tenho dúvida alguma, né? A gente ainda tem um problema de comunicação externa, né? A gente aplicou uma pesquisa de opinião agora, aí com 500 corretores no estado, os números são maravilhosos, né? Para conhecer um pouco mais essa categoria, né? Quais são os números de corretores no estado? São em torno de 42 mil, sempre muda todo dia, porque tem novas inscrições, tem cancelamentos, né? Então, hoje na faixa de 42, 43 mil corretores, né? Florianópolis são na faixa de 5.400, 5.500 corretores. É o município que mais cresce em número de corretores é Itapema. Itapema hoje está com mais de 3 mil corretores, passou Joinville, né, no número de corretores. Itapema é o terceiro maior município. Então hoje o grande trabalho no Cresci, Grazi e Rafa, é uma mudança de cultura, uma mudança de visão. Né? Historicamente, os conselhos profissionais sempre credenciaram, fiscalizaram, cobravam, multavam. Hoje tem que fazer mais. O próprio Tribunal de Contas da União, ele fala que é papel dos conselhos profissionais fazer a capacitação dos seus credenciados, é papel orientar, tem verba destinada, 5% do orçamento é destinado para orientação, para capacitação. Então, essa é a mudança de visão. A gente ainda tem pessoas que a gente conversa, corretores de imóveis, geralmente com mais tempo de credenciamento, que dizem que não, o papel do Cresci não é defender os interesses do corretor. Sim, é defender o interesse do corretor. Né? Artigo 7º da Lei 6.530, é competência do Cresci representar o corretor em juízo ou fora dele. Agora, qual é o papel principal de um conselho profissional? É defender a sociedade dos maus profissionais. Esse é o papel principal. Agora, de maneira subsidiária, por que não? Fazer um trabalho de explicar para a sociedade, explicar para o poder público, os órgãos em geral, que uma lei deve ser de um jeito e não de outro. Então, a gente tem sim no nosso DNA, e é muito recente, um ano e meio, então, essa mudança de visão, essa mudança de cultura... Vai acontecendo gradativamente. Tem conflitos, né? Tem discussões aprofundadas. Com qualquer área... Qualquer entidade coletiva, né? Você tem divergências, né? E agora, eu até como corretora, já fui também diretora do Cresci, agora estou no Sindimóveis, a gente também precisa dizer que assim, a participação tem que ser dos dois lados. A gente também não vê os corretores envolvidos com as coisas do Cresci, do Sindimóveis, do Secov, da Cimesc. O que acontece particularmente com os corretores de imóveis, né? O corretor de imóvel, ele tem uma veia vendedora, né? Porque você vai vender o imóvel, Sim. vai alugar o imóvel, então você tem uma veia aí para esse lado. E às vezes parece que falta assim, um pouco de consciência que você precisa parar um pouquinho do seu dia a dia, para que você possa analisar o que seu Cresci está fazendo por você. Se eu sou afiliada ao Sindimóveis, o que o Sindimóveis está fazendo por mim? Quem que está nessas entidades? Isso falta um pouquinho por parte do profissional. Mas a gente volta, né, Grazi, aquela questão do desenvolvimento da cultura da participação, da cultura do associativismo. Citamos o caso do condomínio. Né? Se nem no condomínio, que você está discutindo o seu patrimônio, participa. Então, acho que cabe às entidades, e por isso que eu defendo, né, que o Cresci tem, o Conselho Profissional, tem estrutura, tem orçamento, tem pessoas, de desenvolver essa cultura de participação. Né? Nós estamos montando agora no Cresci, até o final do ano, 20 comissões de diversos assuntos, como tem a OAB. Legal. A OAB tem 72 comissões temáticas que discutem assuntos, direito imobiliário, importantíssimo, direito ambiental, né, os direitos humanos. Você tem que ter uma visão do mercado como um todo. Justo, e o Cresci agora vai abrir essas comissões até o final do ano. Já tem uma comissão de avaliação de imóveis, né? Até conversamos sobre uma comissão de educação continuada, justamente para oportunizar os corretores de participar. Ainda assim, a gente sabe que é difícil o corretor vir, mas a gente precisa investir para fazer o corretor entender que ele tem que sentar na mesa com o concorrente dele, ele tem que sentar nas instituições, tem que participar das entidades, né, que aqui ele está vinculado. Porque se o corretor não defender o interesse dele na instituição dele, você acha que um advogado, um engenheiro vai fazer isso? Você acha que o engenheiro que não participa do CREA vai defender os interesses do engenheiro? Você acha que um outro profissional vai defender os interesses dele? Não vai. Não tenha dúvida. Então o corretor que está nos assistindo, né, participe das entidades do segmento imobiliário, né, o Cresci está de portas abertas para participação. Alcides, tu citou ali Itapema como uma crescente no número de corretores cadastrados, registrados, que vem crescendo, se destacando, né, Itapema, por exemplo. Isso deve ter algo a ver com... Eu tenho um índice aqui, o índice FIPZAP, gosto de trazer números, né? E que nos engenheiro? Advogado, mas que gosta de números, né? Engenheiro eu deixo mais pro meu irmão lá, mas tudo bem, mas vamos lá. E esse índice mostra que a valorização de imóveis nos últimos 12 meses, sim. Balneário Camboriú na frente, Itapema
E veja bem, São José, em terceiro lugar nos últimos 2 meses, com valorização do metro quadrado do imóvel. Então, sim, são cidades que vão mostrando índices, melhorando números, e aí os corretores vão surgindo, as pessoas interessadas, e aí por isso que eu falei em visão como um todo, porque aí você envolve construção civil, incorporação, corretores de imóveis, e aí a gente volta, cai na mesma tecla que é a questão do associativismo. Então, essas pessoas precisam se juntar, se encontrarem para poder organizar o mercado, né? Esse crescimento ele envolve tudo, né, na verdade. E não são só essas cidades. O litoral catarinense como um todo cresceu muito, principalmente depois da pandemia, com essa flexibilização do local de trabalho e tudo mais. E o que você fomenta com isso? Você aumenta o número de corretores, você aumenta o número de empresas que trabalham com condomínios, você aumenta o número de pessoas que estão construindo casas para vender, as incorporadoras vendo o movimento também vão fazer mais empreendimento, que vai gerar mais emprego, que vai gerar mais imposto. Isso é uma crescente, assim, então é benefício para todo mundo. 2023 tem sido um bom ano para o mercado imobiliário? Eu acho que depende do nicho, depende da região. Assim, o que aconteceu? A gente teve uma mudança de governo aí, Isso. né? Assim, sem entrar em méritos políticos, mas isso sempre dá uma segurada no mercado. Gera uma insegurança. Quem vai investir o dinheiro mesmo vai pensar, opa, vamos ver qual é a linha que vamos seguir daí para frente. Então, mas a gente já observa agora no segundo semestre um aumento da confiança. Isso você pode ver através do aumento de ofertas de imóveis que começam a ser construídos agora, da incorporação imobiliária. Isso é um termômetro ótimo para quem está no mercado imobiliário. Se começa a ter mais oferta de imóvel novo, é porque as incorporadoras estão investindo no mercado, estão confiantes de que a coisa vai para frente. Então, é um termômetro assim, para você avaliar o mercado. E a gente tem observado um aumento no número de oferta de imóveis novos. Tem um fenômeno que acontece no Brasil, nós trouxemos agora em Florianópolis, aqui em parceria com o Secov, faz uns 60 dias mais ou menos. Um abraço para o Márcio Secov. Nosso presidente Márcio Queires. É um profissional da agência Cúpula de Curitiba, que mora no Canadá, é um estudioso, né, da área imobiliária, e ele falou, com esses estudos que ele fez, ele sempre conseguiu comprovar que no ano após as eleições presidenciais, no segundo semestre, sempre tem um aumento dos negócios imobiliários. Porque no Brasil, independente de quem são os candidatos ou quem ganha, no ano eleitoral para presidente, sempre o mercado arrefece. E aquela pessoa, aquele casal que separa, ou aquela família que tem um filho ou que casa, vai precisar mudar de apartamento, vai mudar de casa, de residência. Então, o imóvel é um dos poucos produtos que existe a demanda reprimida. Se você não comprou açúcar no ano que vem você não vai comprar 2. Sim. Imóvel não, imóvel se você não comprou nesse ano, o fenômeno social que aconteceu com você, na sua família, ele continua acontecendo. Teve filho, continua com filho, separou, continua separado, casou, está casado. Então, esses fenômenos fazem com que essa demanda reprimida de imóveis que acontece no ano eleitoral, no segundo semestre do ano seguinte às eleições, ele comece a desovar, digamos assim, ele volte ao mercado. Então, além daquela demanda daquele ano, você tem de forma sobreposta aquela demanda reprimida do ano anterior, Sim. que foi o ano eleitoral. Então, a gente vai encontrar, sem dúvida alguma, nesse final de ano, uma melhoria, né, dos negócios imobiliários no estado. E uma curiosidade, trazendo aqui para Florianópolis, a grande Florianópolis, mas principalmente a ilha, o perfil do comprador de imóvel ainda é um perfil que quer comprar a médio prazo, nos próximos 12 meses. Um índice menor que quer comprar já a curto prazo, em 6 meses. Então, as pessoas muita gente pensa de um ano para o outro, mas chega em ano eleitoral, acaba acontecendo esse fenômeno. A venda do imóvel, por se tratar de um bem de alto valor agregado, ele exige um planejamento, ele não é uma compra por impulso. O próprio investidor que tem o recurso disponível, ele também não, esse menos ainda compra por impulso, né? Claro que todo processo de venda e compra é um processo emocional, né? Mas o planejamento ele é de médio e longo prazo. Então, quando uma pessoa chega para comprar alguma coisa, com certeza antes houve um tempo de maturação daquele pensamento, daquela ideia, né? Até porque tem gente que compra um imóvel só, a vida toda inteira. Então, o seu assim, patrimônio realmente principal. uma decisão bem importante na vida das pessoas a aquisição do imóvel. E Floripa, como Floripa tem vamos dizer assim, uma dificuldade em questão regional, né? Por ser uma ilha, são 675 quilômetros quadrados de área, né? Você gosta de números mesmo? Gosto de números, A gente precisa trazer, porque eu preciso estar no nível de vocês para conversar, enfim. Mas, enfim. Mas Floripa é um bom atrativo ainda, ou tem sido cada vez mais um bom atrativo para incorporadoras, para investidores em imóvel? Eu acho que sim, né, Grazi? Porque eu acho que Floripa perdeu muito tempo com a burocracia.
Eu sou manezinho aqui, né? Então a gente... Tivemos um plano diretor novo agora. Então, estamos no mercado imobiliário há mais de 20 anos, então eu acho que nós perdemos muito tempo. Eu acho que esses conflitos decorrentes, né, seja de ocupação irregular, seja de criar dificuldades aí para vender facilidades, é um triste episódio que foi mostrado aí em rede nacional essa semana, né, de um servidor público, né, com um caso isolado, propina. Mas acontece. Mas a gente perdeu, acho que Florianópolis perdeu muito tempo, né, nos últimos anos aí, com burocracias desnecessárias, com interpretações equivocadas de legislação urbanística. E ainda assim, nós somos um excelente destino para quem quer ter qualidade de vida, né? A gente vê, por exemplo, né, compara com Balneário Camboriú, Itapema, independente de entrar na discussão do perfil, se a pessoa gosta ou não gosta. Cara, a quantidade, né, você vai para opções, você tem lojas em Balneário Camboriú que você não tem em Florianópolis, lojas nacionais. Exatamente. Então você pensa em comparativo, né, de serviço para quem vem morar, para quem vem fazer né? Para quem vem fazer o turismo. Então eu acho que nessa parte de oferta de benefícios, né, de comércio e serviço, eu acho que nós ficamos para trás um pouco. Ainda assim, Florianópolis ainda é uma ilha com qualidade de vida, né? Tem um dos maiores DHs do Brasil. Uma cidade padrão maravilhosa europeu para se morar, né? Acho que a gente poderia estar mais adiantado, poderia estar mais avançado, mas ainda assim, né, temos aí um... Rafa, já que você gosta de números, eu vou te falar. A ilha, né, desses 675 quilômetros quadrados, isso, nós só temos ocupados cerca de 25% da ilha. Então, exatamente. Então, eu acredito que ainda tenha muita coisa para crescer. A gente, claro, tem que fazer um crescimento ordenado, né, seguindo regras sanitárias, ambientais, tudo mais, mas a ilha ainda tem bastante espaço para crescer. Então, tem surgido aí, tem aumentado, porque Floripa, a ilha, né, mas a grande Florianópolis, que aí você vai acompanhando, citei números ali de São José, que tem um crescimento na valorização do imóvel fantástico, está colado aqui, Blumenau também tem se mostrado em destaque, Itajaí tem se mostrado em destaque. Mas falando de Floripa aqui, que tem um mercado de imóveis de luxo, super luxo, extra luxo, existem esse tipo de questões, né? Me chama a atenção agora o projeto de crescimento, de aumento, por exemplo, lá de Jurerê Internacional, né? O Grupo Habitasul, enfim, um novo lançamento, não, já foi lançado, está em construção 100% vendido, mas são imóveis, esse condomínio, esse empreendimento, na faixa de R$50 mil o metro quadrado. É preço de Itaim Bibi, São Paulo, preço da Zona Rio. Sul do Rio, né? É uma coisa fora de série, 100% vendido. E tem projetos para lançamentos de outros ainda mais luxuosos, de apartamentos de 700 metros quadrados, pessoas que não querem casa, mas querem esse tipo. São padrões diferentes de empreendimentos que usam 30% só da área, o resto é tudo urbanizado, com tal, mas você já sente um segmento voltado também para as pessoas estão... Esses que têm maior poder aquisitivo, e essa demanda está começando a crescer mais em Florianópolis. Exatamente. Aí você começa a vir mercado junto, né? Isso aí mostra para nós do mercado imobiliário que tipo de cliente que nós estamos atraindo, né? Então isso, e aí mais uma vez a gente tangencia aí o poder público, porque se as pessoas estão investindo esse valor por metro quadrado em Florianópolis, é porque elas encontraram um ambiente com segurança, um ambiente que tem um meio ambiente que é cuidado, que é preservado. Né? Florianópolis é uma cidade que você anda, você não vê lixo na rua, então a cultura daqui... Falei DH... Exatamente, é tudo isso, essas pessoas vêm, são pessoas que estão procurando esse tipo de vida, por isso que pagam esse valor. Né? Então o mercado imobiliário ele tem que começar a olhar também para isso, né? A gente sabe que muitos corretores trabalham nichados, né? O que é o nichado? É você trabalha num nicho específico de imóveis, né? E para isso precisa o quê? Para atender esse cliente? Um cliente que paga R$50 mil o metro quadrado, ele não admite ser atendido por um profissional que não tenha as informações corretas, que não esteja trajado corretamente, um profissional que não preste as informações que ele precisa. Né? É um mercado bastante exigente. A gente tem que olhar para isso, até, né, para investir na formação dos profissionais que estão atuando e olhar os benefícios que isso traz para toda a sociedade daqui. Sem entrar no mérito, assim, olha, a gente quer atrair o morador tal ou tal, mas quando você traz alta renda, você desenvolve toda uma cadeia de serviços. Perfeito. Hoteleira, por exemplo. Esse cliente de alta renda que compra, né, que paga R$50 mil o metro quadrado, ele vai precisar lá do encanador, de um eletricista, ele paga mais para ter um serviço de melhor qualidade. Então, sem dúvida, esse morador com maior renda, ele ajuda a distribuir renda no município.
né? Porque muitas vezes o cidadão lá que ganha um salário mínimo, 2, 3, ele não consegue enxergar isso como um ponto positivo, mas o ponto positivo é esse. Serviços e comércio. Um morador de alta renda, ele vai precisar do encanador, vai precisar de uma escola para o filho, ele vai precisar da alimentação, do restaurante. E ter um bom então, shopping. Todo mundo ganha quando você atrai, né, moradores de alta renda. Eu acho que esse é um pouco do meu sentimento, que nós ficamos um pouquinho para trás, né? Que a gente pode contar nos dedos aqui, talvez os empreendimentos, R$50 mil um metro quadrado em Florianópolis. Balneário Camboriú tem mais. Já tem mais. Por isso que Balneário é mais desenvolvido, talvez a parte de comércio. De alta renda. Temos lojas lá que não tem aqui. Né? Porque aquele vai público atraindo... de lá é atraído, ele consome aquilo. Exatamente. Então as empresas vão se organizando e vão abrindo os negócios conforme o público. Né? Temos um novo plano diretor, que há uma expectativa muito grande. E é positiva a expectativa do setor? É positivo, mas não tem milagre, né? Como eu falei, está há mais de 20 anos aí no segmento imobiliário e circulando no poder público também. Gente, assim, tudo depende da interpretação da norma. Eu já dei sugestões, olha, a gente precisa capacitar os nossos servidores da prefeitura, os analistas de projeto, fiscalização, dentro da ótica do desenvolvimento sustentável. Não é da preservação a todo custo. 70% da ilha é APP, cara. 70% da cidade é preservada. Então, a gente precisa capacitar os analistas de projeto da prefeitura, a fiscalização da prefeitura, né, os profissionais que atuam com projetos, né, para interpretar aquelas normas da forma, com a intenção com que ela foi criada, com o objetivo que ela foi criada. Que é claro que é para preservar o que tem que ser preservado e desenvolver o que tem que ser desenvolvido. E aí reduzir um pouco desse conflito. Se não for feito dessa forma, não vai mudar. Isso eu já dei sugestões para o Sinduscom, para o Secov, para a própria prefeitura. Você precisa capacitar, né, as pessoas para que a interpretação desse novo plano diretor seja de acordo com o objetivo que ele foi criado. Senão, nós vamos ficar no lugar comum, no mesmo lugar. Eu não tenho dúvida alguma em relação a isso. E a gente falou sobre o poder público, né? Todas as atividades e os incentivos que são dados aí, passa por plano diretor, passa por uma questão da cidade, de mobilidade urbana e por aí vai. Esse mercado, essas pessoas mais exigentes que vêm para cá, eles querem realmente serviços e comércio, um bom restaurante, um bom shopping. Até no último episódio a gente conversou aqui com o secretário Juliano, eu perguntei sobre a área hoteleira de Florianópolis, né? E ele disse assim, por exemplo, os hotéis de grande luxo, 5 estrelas, por exemplo, por que não tem aqui ainda? Essas pessoas estão esperando que Florianópolis tenham equipamentos e serviços e comércios à altura para que essas pessoas mais exigentes possam vir. Seja para investir ou para ficar se hospedar, enfim. Né? Para atrair as pessoas que têm condições de bancar um serviço desse. Né? E voltando ao plano diretor, né? Porque se você tem uma cidade travada, como Florianópolis, infelizmente, se demonstrou da parte de licenciamento, de novas obras, só pegar a quantidade de lançamentos que você tem nos últimos 10 anos, 15 anos. Se você não travar, o que vai acontecer? As pessoas vão vir morar aqui de qualquer jeito. Se você não tem ocupação formal, com loteamentos formais, com corporações formais, a ocupação irregular toma conta. Você pega parte do norte da ilha, parte do sul da ilha, a ocupação irregular é terrível, loteamentos irregulares. Tem o caso de um amigo que tem uma loteadora, que levou 10 anos para licenciar um loteamento ali no sul da ilha. Enquanto isso, na época que ele comprou o terreno, era tudo virgem ao redor. Uhum. Quando ele licenciou ao redor, estava tudo ocupado de maneira desordenada. A qual custo isso? Você precisa incentivar o desenvolvimento formal de incorporações imobiliárias, de loteamentos, parcelamento do solo. Senão a ocupação irregular toma conta, com calhas de rua que não passa um caminhão de lixo, que não passa uma ambulância, que não tem iluminação pública adequada, que desenvolve a criminalidade. Então, essa visão ela precisa ser ampliada, né? Que a ocupação formal, que a desburocratização na área da indústria imobiliária, ela traz ganhos inúmeros, ela deixa de gerar problemas sociais sérios no futuro. Então, isso não pode ser deixado de lado. Tem frentes que não aparecem muito, mas saneamento básico é algo bem importante, que está se falando mais em Florianópolis, principalmente, aí entre a história da Casan, enfim, mas o sul da ilha sofre absurdamente com a questão de saneamento básico. Porque são debates que alguns que não deveriam nem ter acontecendo, a questão do emissor... o emissário submarino. Isso. Gente, todo o sistema de esgoto, seja uma fossa, seja uma estação, uma ETE, ela despeja aquele fluido tratado em algum lugar. Ele tem que ser despejado em algum lugar. Está havendo uma resistência. Tratado. Está havendo uma resistência muito grande, talvez por falta de informação. Gente, várias casas, condomínios, eles têm as fossas que tratam o esgoto da unidade, daquela casa ou daquele empreendimento, e o fluido tratado é lançado na rede pluvial. Existe isso, regra isso, não tem problema nenhum, está tratado.
Então você discute não criar um emissário submarino, que é a única solução para o sul da ilha, e você não discute aquele resíduo tratado que vai na rede pluvial. Não tem problema, a regra é essa, joga na rede pluvial. Está tratado. Tá tratado, tem que não jogar é esgoto in natura. Tem que lançar em algum lugar. Então tem alguns debates assim que, gente, não deveriam mais estar acontecendo. Você precisa dar solução para os problemas. Isso, né? Aí, Alcides, a gente, nessa linha aqui do que você está falando, é exatamente o que se defende. Até outro dia eu participei de um evento com o Vinícius Loss, que é um advogado urbanista aqui de Florianópolis, especializado em urbanismo, e ele falava assim que não adianta, a irregularidade também é causada pela administração pública que dificulta, que engessa, né, as iniciativas. Então, a gente pode falar de uma incorporadora ou eu posso falar de eu construir a minha casa. Quanto mais barreiras eu encontrar, mais fácil de eu ir para uma situação de irregularidade. Né? A gente pode falar aqui, por exemplo, do tamanho dos lotes em Florianópolis. Que invadem. Essa é uma discussão importante. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um terreno 360, com 360. Pode comprar um de 180 e não pode, a legislação não permite. Quem decide se ele vai morar num lote de 80 metros quadrados, ou de 50 metros quadrados, ou 360, ou de 700 Coloca metros quadrados, 3 casas. Morador, né? É o próprio morador, porque ele vai pensar o quê? Tem, claro, as comodidades, mas tem a questão financeira também. Sim. Então, a administração tem que estar ligada nesse fato, para não dificultar e não criar, através da legislação, barreiras para que as pessoas se regularizem. Você pega as comunidades hoje, né? Eu não fiz esse estudo, mas é só você andar nos morros e ver. Qual é o tamanho dos lotes, né? Dos morros aí? Talvez não tenham 100 metros. Talvez não tenham 100 metros, os lotes 80, 120, enquanto a legislação formal não permite você ter lotes de 80, 120. E às vezes com mais de uma casa. Por que não fazer os lotes, né, de um tamanho menor? Ah, mas a qualidade de vida vai ser menor. Já existe isso hoje. Inúmeras comunidades. Já é uma realidade, 80, precisa 120, organizar. 160 metros, né? E a gente tem instrumentos federais que permitem. Tem o direito de laje, né, que é recente, mas não muito recente. Tem aí a permissão de o lote ser um pouco menor. Existe já instrumentos na legislação federal que não são aplicadas, né, por uma decisão política e local. Por isso a capacitação é importante. Voltamos à questão da capacitação, né, do plano diretor. Isso. Vai melhorar, cara, se tiver a capacitação para fazer a interpretação correta, que o objetivo da norma seja cumprido na prática pelos agentes licenciadores, né, e pelos fiscalizadores, eu não tenho dúvida que vai melhorar muito. Mas precisa fazer a capacitação correta. Eu não sou da área, não sou um especialista, não entendo muito bem, mas vendo de fora, e aí, como tu citou a questão, por exemplo, às vezes de umas comunidades mais carentes, elas têm um perfil diferente, ela tem uma necessidade diferente de uma outra. Mas eu acho que, pelo menos que eu imagino, não seja só isso aqui em Florianópolis, que volto a dizer, por ser uma ilha, por ter uma estrutura diferente, né? Existem áreas que você não tem como urbanizar de uma maneira como faz um bairro aqui, um bairro ali. Existem diferenças em Florianópolis. Sem dúvida. O bairro Agronômico e Trindade são encostas. Florianópolis, Itacorubi. né? Florianópolis, cara, você tem de um lado a Bahia, de outro morro. E todo mundo quer empreendimento à beira-mar. Duna, mar. Você vai... Mata Atlântica. Tem que se organizar. Você vai crescer para onde? Né? Ou na parte de mobilidade que você fala, né? Quando a gente começa a pesquisar um pouquinho, a gente começa a entender as coisas, né? Transporte público. Transporte público é um serviço. Serviço, alguém paga por isso. Quem paga é o usuário, ou a prefeitura subsidia, né? Uma parte dele. Para você ter transporte público eficiente, você precisa ter pessoas para usar. Ou seja, densidade demográfica. Você precisa acumular uma grande quantidade de pessoas no mesmo lugar, seja morando ou trabalhando. Perfeito. Se você não tiver densidade, se você não adensar, você dificilmente vai ter um transporte público eficiente. E vai faltar gente para usar, vai faltar horário, né, de linha de ônibus para as pessoas usar quando querem, porque senão não se paga. Às vezes as pessoas esquecem, né, de que isso é pago. Tem o motorista da empresa de ônibus, tem o diesel. Temos bairros que às vezes num domingo ou um feriado tem ônibus a cada tantas horas. Mas que não se paga. Aí vamos lá. É assim mesmo a prefeitura subsidiando. É outro debate que deve ser feito. Né? Sim, não aqui hoje. Envolve muita coisa. Subsidia ou não subsidia? Né? Será que o meu IPTU tem que ir para pagar o transporte coletivo? Então é outro debate aí para fazer um outro dia. Né? Mas sem densidade de pessoas não tem transporte terrestre, marítimo, VLT, BRT que vá resolver o problema. Você precisa densar. E ainda mais a ilha... grande geograficamente, né, do norte ao sul são, sei lá, 60, 70 quilômetros, às vezes talvez mais, né, com poucas pessoas habitando o sul, o norte adensou um pouco agora nos últimos anos, Barra da Lagoa Leste com pouco adensamento. Como é que você tem um sistema de transporte eficiente? É difícil, né? Aonde tem mais
espaço para investir, para incorporar ainda é o sul da ilha? Continua sendo? Eu acho que é o norte e o sul, né, Grazi? São os dois. O continente também tem muita área ainda. Ali na né? área dos ingleses, Rio Vermelho, tem bastante. Parece que não tem espaço, ainda. mas ainda não, tem, né? Tem muito ali É na muita parte Aquelas do... planícies ali do norte e do sul, tem no bastante ingleses coisa, né? norte lá, tem vários empreendimentos Espaços. sendo feitos ali, tem muito terreno também. E a gente observa. precisa, né, Grazi, além dos empreendimentos de alta renda, de baixa renda também. É o que eu ia falar. Para prestar o serviço, não tem problema. A cidade é para todos, pra né? todos, tá? Então Pra a todos. gente precisa dar boas condições de moradia, de desenvolvimento para todas as classes sociais, todas as pessoas, porque uma cidade não é feita só por quem tem, né, um maior poder aquisitivo. Né? Ela é feita por todos, porque uma cidade é uma coisa que ela se complementa, né? Quando você tem pessoas que têm dinheiro para pagar pelos serviços, você precisa de pessoas para executar os serviços. Né? Então, é uma coisa complementar, é uma sociedade aí que a gente tem que ajudar e cuidar do desenvolvimento de todas as partes, tanto as partes com mais dinheiro, com menos dinheiro, as partes com menos recursos, com mais recursos, enfim, né? E quando a gente fala sobre mercado imobiliário, quando a gente se preocupa no mercado imobiliário, a gente está falando da cidade. Uma coisa vai puxando a outra, a gente volta aqui na mobilidade, na ocupação irregular e por aí vai. E a questão da ocupação, voltando ao empreendedorismo, né, que a gente estava comentando aí no início, cara, se você tem uma ocupação planejada, você pode planejar a quantidade de padarias, de farmácias, da parte de serviço, de construção civil, né? Porque hoje, para você instalar uma agência bancária, por exemplo, os bancos fazem estudo, né, da quantidade de pessoas, do movimento econômico daquele bairro, e não é só banco, padaria, farmácia, oficina mecânica. O Sebrae tem vários estudos desse tipo. Então, se você faz, né, se você traz o desenvolvimento, o adensamento, você também gera muita oportunidade, né, para empresas de comércio e prestador de serviço. Né? E olha como a situação atual de Floripa, entrando aqui num último vertente aqui antes da gente encerrar, mas a gente está falando sul da ilha, norte da ilha, acho que o metro quadrado mais caro ainda é Jurerê, se eu não estou enganado, depois Campeche, mas não sou matemático, mas eu vou falar de números de novo, mas eu pesquisei que inclusive a região central agronômica é um bairro que valorizou o metro quadrado assim nos últimos 12 meses, foi um destaque pelo crescimento. Então as pessoas ora procuram o norte, ora procuram o sul, ora voltam para a região central. Então Floripa tem tem espaço, né, ainda para produzir. Bairro Itacurubi e os bairros do continente, né, porque voltando ao poder público também incentivando, ajudando. Muita gente falava que o continente sempre estava muito esquecido e tal, mas Coqueiros, Estreito, tem uma valorização com a beira-mar do Estreito agora e tudo, crescente. Tudo, né, Rafa? Porque com um problema de mobilidade, né, até pequenas indústrias, por exemplo, de blocos de cimento, pequenas indústrias ligadas à construção civil, né, elas também procuram se estabelecer em regiões onde a construção civil está se desenvolvendo mais, mesmo a informal. Então você tem precisa ter área de terra, lotes para pequenas indústrias, né, para produzir, por exemplo, lajota, né, que é usado muito, blocos de concreto, ou laje. E aí facilitar o deslocamento disso, de onde vem, mais caro, mais barato, o transporte. E lembro, né, que o setor da construção civil é o setor da economia que mais mexe no PIB, é o que mais gera movimentação econômica. Sim. Você pega, depois dá uma pesquisada, né? Os municípios onde teve maior aumento do incremento de arrecadação de ICMS são os municípios litorâneos, né? Penha, Pissarras, Navegantes, onde a indústria imobiliária cresceu muito. Né, isso depois da pandemia, né? Então, principalmente. Esse eu não pesquisei. Dá uma olhada depois do ICMS ali. Essas cidades ali, Pissarras, Penha, Barra Velha, são cidades que estão desenvolvendo o mercado imobiliário de forma muito impressionante. Legal. As obras que estão saindo lá são impressionantes, mas assim, Santa Catarina como um todo, né? A gente está falando aqui mais de litoral, mas cidades aí do oeste, como Chapecó e outras cidades também têm um desenvolvimento imobiliário bastante importante, assim, que é legal da gente dar uma olhada para esses mercados também, porque são mercados que estão em desenvolvimento. Santa Catarina se destaca muito nisso, muito. Né? E falando aí, puxando já o assunto mais para o associativismo, tá aí a importância das entidades do mercado se associarem, fazerem projetos juntas, estarem abertas para escutar uma ou outra, que às vezes a gente nota aí no mercado que as pessoas ficam assim muito com medo de se abrirem, né? E o associativismo, ele para dar certo, ele impõe isso, porque não é só você trazer pessoas para uma mesa.
São elas estarem abertas a escutarem as propostas, as ideias. Perfeito. E, às vezes, abrir mão de um projeto por um tempo para você implementar outro, e depois você volta para o seu projeto. Vai refletir. Isso passa exatamente pelo que o Alcides falou, que é a questão da confiança, do conhecimento. É importante que a gente desenvolva isso, porque... A gente, na área comum, estamos começando a desenvolver isso, né? Exatamente. É um projeto novo, mas ele foca nisso aí. A confraria é uma ideia, é uma entidade que busca exatamente isso, né? Então, não importa assim, se a gente tem 5 engenheiros, 5 empresas de condomínio, 20 corretores de imóveis. Isso, a questão é a gente construir alguma coisa junto, a gente se conhecer, porque se eu conheço o Rafael, eu vou fazer um negócio mais tranquila com ele. Ele pode ser meu parceiro no negócio, se eu conheço o Alcides da mesma forma. A gente vai fazer uma parceria melhor, por quê? Porque a gente se conhece, a gente tem confiança no outro. Isso. Então, por isso que é importante a gente sempre... né, debater assim, a questão do associativismo, defender a união das entidades, defender a união das pessoas, a união de ideias, né? Tentar todo mundo deixar aí os seus pensamentos. Às vezes você precisa deixar estacionadinho lá para pegar o projeto mais lá na frente, mas assim, sempre com vistas a fazer o desenvolvimento do mercado. Sem dúvida, né? E fica mais uma vez aqui o convite, né? Ao presidente do Sindimóveis para fazer uma visita ao Cresci. O presidente Fernando já fez esse convite, fica aqui mais uma vez. E também a Cimesc e outras entidades, as portas do Cresci estão abertas, como sempre estiveram, né? Então fica já registrado mais uma vez então, esse convite aqui. Nós começamos e terminamos o programa falando sobre esse associativismo, sobre essa busca incessante por fazer negócios e conexões, principalmente, né? Gente, obrigado. Obrigado, Rafa. Acho que foi excelente. E a gente tem aqui o hábito de fazer um brinde com as nossas canecas da confraria personalizada. Tá bonita aí, ó. Nomezinho, tudo, ó. É um presente, é um brinde, um mimo para quem vem ao podcast. É café, tá, gente? É café, isso. Obrigado mais uma vez, né, pela presença, Grazi, Alcides. E aí, com certeza, em outras oportunidades, vão estar aqui sentados com a gente de novo, falando sobre números, sobre mercado. À disposição, né, Rafa? Obrigado pela oportunidade. Cresci está de portas abertas lá para você, para os parceiros aqui, né, da confraria. Graças da mesma forma, né, para você, para o Sindimóveis, para qualquer corretor de imóveis do estado de Santa Catarina. Também gostaria de agradecer, Rafa. Muito obrigado, Alcides. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é plantando uma semente, divulgando uma ideia, né, da importância e da união de todos, tanto os profissionais como as entidades. E eu espero encontrá-los em outras oportunidades para a gente continuar debatendo sobre isso e a gente chegar a uma conclusão que, poxa, aquilo que nós falamos aquele dia começou a andar, a coisa está dando certo. Vamos tomar mais café, né? Exatamente. Boa, sentar e conversar. Isso. Pessoal, obrigado e até o nosso próximo episódio.